Aloha, galera ligada no Suel Evolutivo, nosso canal de surf aí, Super Evolução. É isso aí, galera. Podcast número 2. A gente fez o podcast número 1. Quero agradecer a galera que comentou, que perguntou, a galera que assistiu, bem bacana. Nosso muito obrigado. Cara, depois do término da primeira etapa do Challenge Series na África do Sul, Palito Bay, a gente teve a final Wesley Dantas contra Cole Hoshman, final mais uma vez manipulada. A gente, muito interessante a manobra que o Cole Hoshman fez, mas manipulada. Agora no US Open, que terminou com a vitória do americano Jake Marshall, a gente teve uma série muito grande de baterias manipuladas. Eu não falo nem, eu vou dizer por que manipulação, porque eu não falo nem mais, porque equívoco, erro, tendência. Porque a gente participou do programa do Por Dentro do Tour. Eu enviei uma pergunta para o Leandro Silva. Eu vou colocar até aqui no programa para vocês analisarem a pergunta, para vocês verem a resposta dele. Perguntei para ele se ele já se sentiu alguma vez prejudicado no julgamento, desde que ele assumiu o treino do Iago Dora. Veja aí, dá uma olhada no que ele respondeu e a gente continua o debate. Aproveitando o gancho do Bosco, eu vou trazer uma pergunta da audiência aqui, já que já mandou aqui no chat, que tem a ver, mas eu vou dar uma incrementada para não ser simples. Acho que essa pergunta aqui, acho que a resposta provavelmente vai ser meio clara, mas quero ir um pouco além. O @suelevolutivo26 ali, ele mandou para a gente: Leandro, você acha que o Iago já foi injustiçado com o julgamento? E aí eu vou um pouco além disso, na questão não apenas de achar que ele já foi injustiçado com o julgamento, mas como trabalhar com o atleta quando essa situação acontece, ou quando, enfim, pode acontecer, enfim, quando acontece ali, como trabalhar o pós, se é uma coisa que vocês falam, se é uma coisa que vocês não entram, porque assim, a gente sabe que cada atleta é diferente, cada um encara de um jeito, uns sentem mais, outros sentem menos. O Iago, da percepção que a gente tem, eu acho que de fora, eu pelo menos tenho a percepção de que é um cara de que sente menos, de que ou absorve mais na dele e tenta melhorar na próxima, pelo menos é o que eu tenho para mim. Mas aproveitando então a questão que o Bosco ele trouxe de head judge, das diretrizes ali, se você já viu muito do Iago ser injustiçado ali no julgamento, e aí eu só acrescento com como lidar com isso quando isso acontece, se vira papo para vocês no pós ou não. Cara, eu particularmente, assim, acho que cada time em algum momento vai achar que não virou para eles, né? Tipo, a gente, teve alguma etapa esse ano que eu achei que poderia ter virado pra gente, que a nota... E tem um lance, às vezes, eu tenho carteirinha de juiz, né? Poderia julgar Campeonato Brasileiro profissional, e eu acho que tem um nível, eu adoro estudar sobre. Da hora. Mas é muito subjetivo, né? Então, às vezes, a gente acha que não veio pra gente, e como é que a gente lida com isso? Vamos trabalhar dobrado. Talvez faltou trabalhar isso aqui, não vamos deixar essa margem para... Mas, assim, tenta não pesar esse lado, assim, que não veio pra gente o resultado. Mas, assim, cara, vamos ver o que faltou no decorrer da bateria e vamos melhorar. Essa é a ideia sempre, evoluir. Não ficar mastigando isso, né? Porque não vai vir a nós mais, né, cara? Claro, já teve cenas de a gente ter que ir lá no palanque conversar, ver o que o juiz estava achando, por que não veio aquela nota que a gente imaginou ano passado, né? E, enfim, mas não pesa muito nisso aí, porque não tem para onde ir, né, cara? A gente trabalha junto e como é que é um sistema que a gente segue, né? Então vamos trabalhar para a gente se adequar a esse sistema. O Iago tem essa mesma ideia também. Pode crer. E quando você falou que nem ano passado rolou a de ir lá e conversar, muita gente, eu acho que da audiência, não tem essa noção, né? Se é uma coisa aberta, se há de fato essa troca entre atletas e juízes e tudo mais, como é recebido. Então, se pudesse talvez até dar um pouquinho de noção para a audiência, né? Como funciona, se rola de fato essa troca, se é às vezes bem recebido, porque muitas vezes a galera acha que juiz é uma coisa, atleta é outra, quase dois mundos intocáveis ali, mas pelo que você fala,
parece que tem uma certa abertura ali, né? Posso acrescentar aqui, Gui? Pode, claro, acrescenta aí. Baterias polêmicas. Se você puder falar qual foi essa bateria polêmica aí que vocês tiveram que conversar, acho que a audiência Casca Grossa vai gostar. E também, o que você pode fazer? É só um protesto, ou se você realmente conversa, e se você realmente tem acesso às imagens e aos áudios da cabine de julgamento. E se você já recorreu a isso alguma vez ou conhece quem tenha recorrido. Sim. Então, foi a bateria no passado de Bells, uma bateria assim boba, até eu assisti o programa de vocês, assim, eu acho que até passou batido, foi um negócio, foi uma nota boba, assim, foi uma onda não era nem uma onda em si do Iago, assim, que a gente foi conversar, foi sobre uma onda do Jake Marshall, que a gente achou que estava um pouco fora do critério pra gente, né, do que o Iago surfou, mas, né, pelo decorrer ali da bateria, no final essa nota fez a bateria ser diferente, né, pra gente. E a gente tem tudo, a filmagem do juiz, tem o áudio, tem tudo lá, a gente tem que pedir, né? A gente acaba a bateria, faz ali um protesto ali, daí no final do dia a gente vai lá ver o que aconteceu. Você conversa com o Red Jude, conversa e vê também toda a bateria e vê o vídeo e áudio. Daí tu que sabe, né, se tu quer pedir aquilo ali. Pô, legal. Uma bateria de Bells, tu vê se tu lembra aí, Bosco. Era um round, acho que era quartas ainda, oitavas. Ele fez, acho que nono, foi o nono. Foi uma nota assim que a gente achou que foi um pouco alto assim, e de fato foi uma onda, aquelas ondas da bateria que talvez o juiz foi uma onda que seria irrelevante, mas ele somou essa onda, né, cara? E é o que você falou aí, cara, eu anotei aqui que é uma coisa que você falou que a gente aqui sempre fala, mas uma nota que fez a bateria ser diferente, muda o caminho da bateria, então isso é uma coisa que nem todos percebem, mas você está sempre ligado, com certeza. Sim, até quando vou te falar que foi no início da bateria, quando saiu aquela nota, eu achei estranho, porque, tipo, eu tento, quando tá a bateria ali, claro, né, acho que todos os treinadores vão estar bem conectados ali, concentrados, tem gente que escreve, que anota, eu anoto às vezes, cara, eu tenho essa memória boa ali para esse momento ali, e eu lembro da onda, foi a primeira onda da bateria, e assim, no meu ver, foi uma onda que, talvez eu como juiz também, foi aquela onda que, surfou, não foi aquela onda que precisou ter aquela atenção. E eu entendo também que juízes não são máquinas, já estão há muito tempo ali dentro, naquele palanque, né? Mas a gente foi lá, perguntou, foi esclarecido, né? Foi esclarecido os pontos ali, mas a gente queria saber o que estava acontecendo naquele momento. Foi importante. Ó, quem tá na audiência aqui que falou que lembra, People on Tour, hein? Ele mandou aqui 5h33, jamais esquecerei. Ele também mandou boa noite, galera. Forte abraço pro Lê, excelente profissional e um grande orgulho pro surf brasileiro. Peça essencial Pedrão. No título do Iago. Olha lá, ó. Pedro Burkhauser ali com a cabeça em dia, né, Lê? O Pedro é máquina, velho. O Pedro é computador. Ah lá, ó, e o diretor foi buscar ali, ó, tá ali, a bateria tá na tela aí, os 5h33 ali, depois o Jake somou 7h43. Foi uma bateria bem apertada, né? 2h37, é bem apertado mesmo. E bem dividida também, né, cara? Então eu concordo com as notas de um juiz, não concordo com a de outros, né, mas a gente conversou com o Red Jude e de fato, ele explicou e fazia sentido total, mas pra gente não, naquele momento, né? E é isso, galera. Essa bateria contra o próprio Jake Marshall, que ganhou o US Open, né, agora nesse final de semana, com uma tendência muito grande, uma ajuda muito grande em suas notas, a gente fica aqui realmente num sentimento de indignação grande por vários motivos, né? Nós que somos espectadores, nós que surfamos há mais de 40 anos, nós que acompanhamos os campeonatos desde o início da era dos campeonatos internacionais no Brasil, a gente tem uma indignação muito grande porque desde sempre a gente
a gente fala da manipulação, a gente fala dos equívocos, a gente fala disso tudo, mas é bem antes da World Surf League se tornar World Surf League, na época da ASP World Tour. Então, um circuito profissional que é feito através de manipulações, de resultados, várias manipulações, e não são poucas. Eu não vou entrar no mérito de todas, porque é preciso pelo menos uns 2, 3, 4 programas para debater cada bateria, as questões táticas da bateria, as questões das notas. Então eu não vou entrar nesse mérito. O mérito é que estamos cansados. O surf mundial, os surfistas, eu conheço já vários que não assistem mais o circuito mundial de surf, porque já perdeu a credibilidade. Para mim também já perdeu a credibilidade, mas eu, como aficionado e torcedor também do surf brasileiro, que o surf brasileiro se mantenha na primeira prateleira, que nós continuemos a ser o país do surf, eu vejo uma dificuldade muito grande de vencer essa situação, que é uma desonra para o nosso esporte, mas também eu quero apontar o dedo, tá, para os atletas brasileiros. Eu não vejo um nível de união entre eles para poder bater de frente com esse tipo de situação de manipulação dos resultados. Eu não falo como torcedor, eu falo como analista. Eu sou árbitro da ISA nível 1, tenho conhecimento pleno sobre o julgamento, me atualizo, a gente participa de vários grupos que falam sobre várias notas, os porquês de cada uma. Então, não é à toa que eu venho a falar sobre esse assunto. Eu digo, os brasileiros precisavam se unir para poder bater de frente com essa situação dentro da World Surf League. E eu digo mais, a credibilidade é a perca de uma audiência que era enraizada em assistir os campeonatos de surf. Então, a WSL só tende a perder, o circuito mundial de surf só tem a perder, o surf profissional mundial só tem a perder. E o que vai acontecer? Eu não vejo solução, porque o World Surf League é uma empresa privada, onde ela vai fazer as coisas do jeito que lhe convém. Então, é muito triste, difícil, é um assunto muito que incomoda bastante. Eu só vou enumerar aqui Dadá Figueiredo no TDK Gotia Pro no final da década de 80. Ele não perdeu aquela bateria pro Bryce Ellis nunca, nunca, tá? E olha que isso é em 1980 e tralalá, tá certo? Então, fora isso, várias outras situações, e eu digo com toda certeza, Gabriel Medina é um dos surfistas no planeta mais prejudicados pelo julgamento do circuito mundial. Realmente é bem complicado, bem difícil, atrasando a carreira de um atleta de uma forma assim exorbitante. Várias baterias, a mais famosa, né, a Kellen Trestles contra o Gudauskas, que foi uma vergonha, literalmente. Aí mais recentemente teve uma aí com o queridinho Cole Hoshman, que ganhou a primeira etapa em Balito para cima do Wesley Dantas, que essa contra o Cole Hoshman foi em Bells Beach. O Medina deu um baita de um aéreo e não soltaram a nota. Como agora no US Open, vários atletas brasileiros soltaram os aéreos em ondas com parte mais críticas do que os seus adversários e não soltaram a nota para eles. E tudo bem, creio que para eles o interesse era ter o atleta da Quicksilver, o atleta da Hurley na final, que afinal de contas, né, são empresas privadas também que patrocinam e já patrocinaram muitos eventos. Com certeza esses caras têm dinheiro investido na liga
E fica esse sinistro aí. O Kelly a gente já sabe, o Kelly Slater, ele é sócio da World Surf League. A gente já sabe. Kelly Slater tem 11 títulos, mas eu, Sandro Guanais, monitores de ondas, eu digo, pelo menos uns 5 títulos aí foram dados de mão beijada para ele. E eu estava pensando aqui, assistindo as finais, assim, com desânimo, né? Por conta do julgamento ontem. Aí me bateu um saudosismo do OP Pro, Huntington Beach, 82, 84, 85, 86, onde o Tom Curren, ele ganhava no surf. Mas, ao mesmo tempo, o Tom Curren perdia no surf, do Mark Okilupo também. Então, eu olhei aquilo ali, a praia lotada, infestada. E ontem, na transmissão, tinha uma galera na praia. Então, estamos vivenciando uma decadência do surf profissional global como um todo. Temos uma segunda divisão. Esse próprio campeonato Challenge Series, vários atletas desistiram de correr nos últimos 3, 4 anos por conta das despesas altas e da premiação baixa, sem contar com a premiação dos regionais, que todo mundo fala que para ir para um campeonato regional, passar uma semana e pagar a inscrição, pagar tudo, se você não se dá bem, você não zera as contas. Então, o surf profissional mundial está entregue à WSL, que hoje briga com a ISA, hoje não, né? Já vem de tempo brigando com a ISA, questões de datas, questões de o poder, questões de classificação para as Olimpíadas. Essa novela dura bastante. E vamos que vamos, né, galera? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, peço like, deixem um comentário aí, agradecer para a galera que comentou e a gente bateu um papo. Tem um comentário de um grande amigo, Hernani, muito obrigado aí, monitor de ondas. Ele perguntou se eu não poderia me apresentar e falar quais são minhas atividades ligadas ao surf. E eu vou me apresentar agora. Eu trabalho com o projeto Monitores de Ondas desde 2018. Eu sou formado e certificado como instrutor de surf e stand-up pela Federação Catarinense das Escolas de Surf, através da Karina Abras, professor Roger Souto Maior, claro. Sou certificado e fui certificado pelo Surf Guru, pelo Waves, para poder ministrar palestras pelo Brasil e fazer o workshop Monitores de Ondas, o entendimento do oceano, além das linhas de arrebentação. Um sucesso aí, rodei o Brasil inteiro aí, já fiz palestra para muita gente, casca grossa, atletas profissionais, big riders, professores, escolas, federações, enfim, o Brasil inteiro aí, já tenho muita gente já certificada, mais de 1.000 pessoas que já fizeram o workshop, de norte a sul do país, mais uma vez. Então, é isso. Trabalho hoje com o projeto Swell Evolutivo. E o que é o Swell Evolutivo? É a união disso tudo que eu fiz, que eu faço dentro de um surf camp. Já fiz vários surf camps em Santa Catarina. Nos últimos 2 anos, a situação de ir e vir com prioridades familiares impediram da gente poder programar novas edições aqui dentro do Brasil, mas a gente está preparando uma cartilha aí bem bacana para a gente fazer o Swell Evolutivo, não só aqui no Brasil, como no exterior também, no Oceano Pacífico. Então é isso, galera. Pega o vídeo, mostra para a galera, deixa seu like aí e vamos que vamos trabalhar e mostrar para todo mundo a indignação que a gente tem, não só como surfista, mas como telespectador também. A falta de credibilidade no julgamento dá uma grande baixa na audiência. O que você acha? Comente aí, fale, mande o link no seu grupo de WhatsApp da galera do surf, crie esse debate em prol do surf brasileiro. Vamos dar uma pressionada nos atletas profissionais
para eles poderem tentar resolver de alguma forma essa questão da manipulação de resultados, que é complicado. Se eu parar para falar aqui, são vários atletas, muitos atletas prejudicados e muitos atletas beneficiados. Aloha, galera. Monitores de ondas. Você no lugar certo, na hora certa. Altas ondas, com certeza. Valeu. Suel Evolutivo Podcast 2. Fica pra conta. Aloha.